Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Danilo. Vamos para mais uma aula remota, desta feita da disciplina de Direito do Trabalho 2, destinada aos alunos do terceiro ano A noturno do curso de Direito da EMES. No entanto, você que não pertence a essa sala, mas está aqui para assistir, sejam bem-vindos, é sempre um prazer tê-los aqui comigo, tudo bem? Pessoal, hoje nós daremos continuidade à aula passada, onde nós começamos a verificar as garantias de emprego. Na semana passada, nós vimos que alguns trabalhadores possuem garantia de emprego e destes que possuem garantia de emprego, alguns necessitam do inquérito para apuração de falta grave antes de ser demitido e outros não precisam da apuração do inquérito para falta grave. Basicamente, quem possui garantia de emprego não pode ser demitido se não for por justa causa, tudo bem? Então a garantia de emprego ela visa dar ao trabalhador e que possui uma condição diferenciada a estabilidade no seu emprego para que ele não seja demitido de forma arbitrária ou sem justa causa. Bom, aí nós falamos na aula passada sobre os tipos de trabalhadores que são estáveis e, em sendo estáveis, para que sejam demitidos por justa causa, que é a única forma, necessita do inquérito para apuração de falta grave. E eu mencionei que eram 5, só que a gente só estudou 4 e eu falei, olha pessoal, do dirigente sindical a gente vai ver numa aula separada, como a gente faz agora. Então, hoje nós falaremos sobre o dirigente sindical, tudo bem? Por que eu fiz essa aula separada, pessoal? Porque o dirigente sindical é, sem dúvida, o que é mais cobrado na OAB, tanto na primeira quanto na segunda fase, é o mais cobrado em concursos, porque é talvez o mais palpável, o mais fácil de se visualizar dentro do mundo do direito do trabalho. Tudo bem? Então vamos lá. Dirigente sindical. Primeira coisa que eu tenho que falar do dirigente sindical. Qual é a previsão do dirigente sindical? Previsão legal do dirigente sindical. O dirigente sindical tem a sua previsão disposta lá no artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal. E também lá no artigo 543, parágrafo 3º da CLT. Tranquilo? Então, basicamente, o dirigente sindical ele tem a sua disposição dentro da Constituição, artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal, e dentro da CLT, lá no seu artigo 43, parágrafo 3º da CLT. A estabilidade do dirigente sindical, ela vai desde o registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Então ele está estável a partir do momento que ele registra a candidatura, ou seja, até mesmo antes de ser eleito, até 1 ano após o final do mandato. Tudo bem? Bom, como eu já mencionei, o dirigente sindical, para que ele seja demitido, ele só pode ser demitido por justa causa. E para que seja possível esta justa causa, eu preciso obrigatoriamente que haja a instauração do inquérito para apuração de falta grave. Por quê? Porque caso não tenha a apuração do inquérito para falta grave, a dispensa será nula de pleno direito. Isso daí quem menciona são 2 súmulas. Primeiro, a súmula 197 do STF, Supremo Tribunal Federal. Súmula 197 do STF e a súmula 379 do TST. Tranquilo? Então, eu tenho a previsão legal dele, que eu já mencionei para vocês. Ele é estável a partir do momento que ele registra a candidatura até 1 ano após o final do mandato. E se porventura ele for demitido, ele só pode ser demitido mediante a instauração de inquérito para apuração de falta grave. Se não houver esta instauração de inquérito para apuração de falta grave, a dispensa será nula de pleno direito. São 2 súmulas que mencionam isso daí. Súmula 197 do STF e súmula 379 do TST. Tudo bem? Bom, quando eu falo do dirigente sindical, continuando ainda falando do dirigente sindical, eu tenho lá o seguinte, o disposto no artigo 543, parágrafo 4º. O artigo 543, parágrafo 4º, fala que o cargo de direção ou de representação sindical é aquele cujo exercício ou indicação decorre da eleição prevista em lei. Até aí,
tranquilo, é bem taxativo, nós não temos muito o que comentar. O que é interessante é nós analisarmos o próximo artigo, o próximo parágrafo, perdão, que é o artigo 543, parágrafo 5º da CLT. Este artigo ele fala o seguinte, ó, que a empresa, notem, a empresa deve ser comunicada no prazo de 24 horas o dia, a hora do registro da candidatura, sobre o dia e a hora do registro da candidatura do empregado, e, em igual prazo, sua eleição e posse, fornecendo a ele, empregado, comprovante no mesmo sentido. Então, notem, quando o candidato registra a sua candidatura, o artigo 543, parágrafo 5º, eu vou ler ele agora certinho, fala o seguinte, ó, para os fins deste artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à empresa, ou seja, ele registrou a candidatura, é dever da entidade sindical comunicar à empresa e falar, olha, o candidato X registrou a sua candidatura dentro de 24 horas, ou seja, ele tem um prazo de 24 horas para comunicar à empresa. Comunicará por escrito à empresa dentro de 24 horas o dia e a hora do registro da candidatura de seu empregado. E, em igual prazo, sua eleição e posse, fornecendo outro sim a este, comprovante no mesmo sentido. O Ministério do Trabalho e Previdência Social fará no mesmo prazo a comunicação da designação referida no final do parágrafo 4º. Então, notem, quando eu falo de dirigente sindical, a partir do momento que ele registra sua candidatura, para que seja dado conhecimento disso, a entidade sindical deve comunicar à empresa dele, falar, olha, o fulano veio aqui e se candidatou no dia tal, a tal hora. Para quê? Para garantir a este empregado, candidato, a estabilidade. E isso ela tem o prazo de 24 horas para fazer. E depois que ele for eleito? Depois que ele for eleito, ela tem o prazo de 24 horas para falar, olha, o fulano que se candidatou foi eleito e ele toma posse tal dia e o mandato dele é de tantos dias ou de tantos anos. Então ele toma posse tal dia até o prazo final de tal dia. Então notem, a entidade sindical tem que comunicar à empresa tanto do registro da candidatura e depois, se ele for eleito, tanto do resultado da eleição, afirmando que ele foi eleito, e da posse. Tudo isso no prazo sempre de 24 horas. Mas e se a comunicação não der no prazo de 24 horas? O empregado vai perder a sua estabilidade? Sim ou não? Depende. Neste caso, a súmula 369 do TST, ela vem, a súmula 369, antes disso tudo, pessoal, ela é uma súmula de extrema importância para o assunto dirigente sindical, tá? Ela possui lá 5 itens muito importantes sobre dirigente sindical. E aí o primeiro item fala o seguinte, o primeiro item, ele trata a respeito de se porventura a empresa não for comunicada no prazo de 24 horas. E aí ele fala o seguinte, ó, se a comunicação se der após o prazo de 24 horas, a estabilidade é garantida, desde que feita na vigência do contrato de trabalho, súmula 369, item 1 do TST. O que isso quer dizer? A entidade sindical tem um prazo de 24 horas para comunicar. Ela não comunicou, vamos dizer que ela deixou passar 5 dias. Passados 5 dias, ela vai lá e comunica à empresa que o cara se candidatou, que o cara foi eleito. O cara vai estar estável? Depende. Se ele ainda estiver no contrato de trabalho, ou seja, se ele não tiver sido demitido nesse prazo, tudo bem, ele vai estar estável. Agora, se ele já tiver sido demitido nesse prazo, ele não tem estabilidade. Então vamos imaginar o seguinte, eu me candidato na segunda, ok? Então, na terça-feira, até terça-feira, a entidade sindical tem que avisar a minha empresa. Vamos imaginar que ela não avisa. Ela vai avisar na sexta-feira. Estou estável? Se eu não tiver sido demitido, estou estável. Agora vamos imaginar, ela avisa na sexta-feira, mas eu fui demitido na quinta. Eu estou estável? Não, eu não estou mais estável. Tranquilo? Outra coisa, pessoal. Nós temos lá o artigo 522 da CLT, que menciona o seguinte, ó, a administração do sindicato será exercida por uma diretoria constituída do máximo de 7 e no mínimo de 3 membros,
e de um conselho fiscal composto de 3 membros eleitos esses órgãos pela Assembleia Geral. Vamos lá. Eu tenho um artigo 522 que fala, olha, a administração do sindicato, ela tem no máximo 7 e no mínimo 3 membros. E mais, fora esses membros, mais 3 no Conselho Fiscal. Tudo bem? Beleza. Por outro lado, eu tenho o prisma da liberdade sindical que fala, olha, os sindicatos são livres para fazer a sua diretoria. Então, se ele quiser fazer uma diretoria com 20, ele tem esse direito. A liberdade sindical que a Constituição garante, fala, olha, eu posso fazer a diretoria do jeito que eu bem entender. Se eu achar que é importante uma diretoria com 30 pessoas, eu vou fazer uma diretoria com 30 pessoas. No entanto, pessoal, tem um grande problema. Se eu faço todos da diretoria, se eu faço uma diretoria com 30 pessoas, eu poderia falar que todos os 30 estariam estáveis. Então o que poderia acontecer? Faria um sindicato, pegava todo mundo de determinado setor e falava, ó, todo mundo faz parte do sindicato, ninguém pode ser mandado embora. Ou seja, seria uma forma, entre aspas, de fraudar a possibilidade do empregador demitir o funcionário. Então, como que ficou isso daí, pessoal? Isso daí foi disponibilizado, foi resolvido por meio da súmula 369, inciso 2º. A súmula 369, inciso 2º, ela fala o seguinte, ó, o artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Fica limitada, assim, a estabilidade a que alude o artigo 543, parágrafo 3º da CLT, a 7 dirigentes sindicais e igual número de suplentes. Ou seja, vamos imaginar, a diretoria deve ser, de acordo com o artigo 522, formada de 3 a 7. Ok. Só que a Constituição fala que pode ser mais do que 7. Então a súmula falou o seguinte, não, realmente pode ter uma diretoria com mais de 7 dirigentes sindicais, não tem problema. No entanto, apenas 7 deles e mais os seus suplentes serão estáveis. Então eu posso fazer uma diretoria de 30 funcionários? Posso. Só que eu tenho que indicar à empresa, olha, a diretoria é composta por 30, mas são estáveis o João, a Maria, o José, o Manuel, o Joaquim. Eu tenho que dizer quais são e os seus respectivos suplentes. Ou seja, eu posso ter uma diretoria de 40, mas serão estáveis apenas 7 deles e os seus respectivos suplentes. Tranquilo? Continuando. A súmula 369, inciso 3º, fala o seguinte, o empregado de categoria diferenciada, eleito dirigente sindical, só goza de estabilidade se exercer na empresa a atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para a qual foi eleito dirigente. O que isso quer dizer? Que você só vai estar estável se você pertencer à diretoria do sindicato da sua categoria. Então eu coloquei aí para vocês no material, por exemplo, o médico. O médico só vai ser eleito dirigente sindical, aliás, só vai ter estabilidade como dirigente sindical se ele for eleito para o sindicato dos médicos. Se ele exercer a atividade, por exemplo, de auxiliar numa referida empresa, ele não está estável, tá? Então, eu só sou estável se, porventura, eu estiver exercendo as funções referidas do sindicato. Então, para que eu seja estável no sindicato dos médicos, eu tenho que ser médico. Para que eu seja estável no sindicato dos professores, eu tenho que ser professor. Tudo bem? Tranquilo? Continuando, ainda, nós temos ainda na súmula 369, inciso 4º, item 4, o seguinte, havendo a extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para existir a estabilidade. Súmula 369, item 4. Pessoal, importante. Vamos imaginar o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, uma cidade aí, vamos pegar Três Lagoas. Nós temos lá em Três Lagoas, por exemplo, o sindicato dos montadores de automóveis. Vamos imaginar que Três Lagoas existem aí 3, 4, 5 montadores de automóveis. Tudo bem?
Então eu tenho lá, Sindicato dos Montadores de Automóveis. Só vai existir a estabilidade desse pessoal do sindicato enquanto tiver as atividades da empresa. Como assim, Danilo? Vamos imaginar que eu tenho 5 empresas ali. De repente, estas 5 empresas fecham. Elas deixam de existir. Se a empresa deixa de existir, automaticamente não há que se falar em estabilidade. Tudo bem? Então, só tem a estabilidade enquanto aquele sindicato que faz uma determinada atividade, enquanto tiver aquela atividade naquele local. Vou ler de novo. Havendo a extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade. Tudo bem? Então, só vai ter a estabilidade enquanto perdurar as atividades. Vamos imaginar que todas as fábricas montadoras de automóveis fechem as suas portas. Fechou? Fechou. Não tem mais nenhuma? Não tem mais nenhuma. Não tem por que ter a estabilidade do sindicato. Tranquilo? Mas, por fim ainda, quanto à súmula 369, lá no item 5º, item 5, ele fala o seguinte, olha, o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, visto que é aplicável a regra do parágrafo 3º do artigo 543 da CLT, tá? Visto que inaplicável a regra do parágrafo 3º do artigo 543 da CLT. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que se porventura o empregado venha registrar a sua candidatura durante o curso de aviso prévio dele, ou seja, ele já fez isso de uma forma intencional, visando não ser dispensado, né, já que ele seria estável, não vale. Então, a estabilidade registrada do empregado, se esse empregado estiver, no dia que ele registrou a sua candidatura, no dia que ele se candidatou, cumprindo aviso prévio, nós não temos estabilidade, tudo bem? E da mesma forma, nós não teremos estabilidade aos membros que compõem o Conselho Fiscal. Lembra que eu falei há um tempo atrás? Eu falei assim, olha, o sindicato ele tem que ser formado de no mínimo 3, no máximo 7. Quer dizer, ele pode até ser formado por mais de 7, mas serão estáveis no máximo 7 e seus suplentes. Tudo bem até aí? Beleza. E fora essa formação, eu tenho a necessidade de ter 3 empregados eleitos para o Conselho Fiscal. Tá? O membro do Conselho Fiscal não tem estabilidade. Olha o que a OJ 365 da SDI 1 fala. Membro de Conselho Fiscal de sindicato não tem direito à estabilidade prevista no artigo 543, parágrafo 3º da CLT e inciso 8º da CF, porquanto não representa ou atua na defesa de direitos da categoria respectiva, tendo sua competência limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato. Por quê, pessoal? O Conselho Fiscal ele serve só para verificar a questão de gestão do sindicato, como o sindicato está gastando o dinheiro, como o sindicato está recebendo o seu dinheiro, o que ele está investindo nisso daí. Ele não briga, entre aspas, né, vamos por assim, ele não briga por direitos, ele simplesmente fiscaliza o sindicato. Tá? E por não brigar em direitos, entende a OJ 365 da SDI 1 do TST que ele não possui estabilidade. Ou seja, empregado que registra a candidatura durante o aviso prévio não tem estabilidade. E empregado, membro do Conselho Fiscal, também não tem estabilidade. Tranquilo, pessoal? Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus, se cuidem. Até uma próxima. Isso não é só uma gripezinha. Temos responsabilidade, tá? Um grande abraço a todos.